Olá, professora Valdiana Gomes, e a gente volta com mais uma videoaula. Dessa vez a gente vem com a geração de 30 para a literatura e a colocação pronominal na aula de gramática. Mas antes de iniciarmos o conteúdo programático, eu gostaria de começar a nossa aula de hoje recitando um poema que se diz assim: amar. Que podes uma criatura senão amar? Entre criaturas amar, amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar e amar, sempre e até de olhos vidrados, amar? Que pode, pergunto, ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, o que na brisa marinha, e a salva precisão de amor ou simples ânsia. Amar solentemente as palmas do deserto, o que entrega a adoração expectante. É amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte a rua vista em sonho. É uma ave de rapina, este é o nosso destino. Amor sem conta, distribuído pelas coisas supérfluas, ou nula, doação ilimitada e uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesmo de amor. E na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Então, é com este poema do nosso autor de hoje, Carlos Drummond de Andrade, que eu começo a nossa aula. Então, espero que vocês estejam preparados para que a gente possa dar início, ok? Então, a gente vem aí com... É assim, gente. A geração de 30. Conhecido por uma obra de linguagem mais simples, os autores da segunda fase do modernismo no Brasil, conhecido como Geração de 30, marcaram uma época de dificuldade política, social e econômica que o país passava. Ah, Valdiana, mas isso não tem sido novidade, tem sido o palco de fundo dos nossos estudos, exatamente. O segundo momento do modernismo, terceiros anos, estabeleceu princípios que foram iniciados durante a Semana de Arte Moderna que nós já vimos lá em 1922. Polêmico evento com o objetivo de desfazer com os ideais artísticos da Europa no Brasil. Os principais autores desta etapa do modernismo no Brasil podem ser divididos em dois grupos, os que escreviam prosa e os que escreviam poesia, e a gente já comentou isso na aula passada, na videoaula passada. Na poesia, grande destaque para Carlos Drummond de Andrade, que foi um dos nomes mais importantes e considerados pioneiro do movimento com a obra Alguma Poesia, publicada em 1930. Já na prosa, o romance A Bagaceira de José Américo de Almeida, publicado em 1928, é considerada como um dos precursores do movimento. Mas, professor, o que tem de destaque? O que a gente pode acrescentar e entender da poesia de 30? Temos aí nosso autor em destaque, Carlos Drummond de Andrade, que nasceu em 1902 e faleceu em 1987. Os poemas de Drummond possuem forte influência de assuntos que faziam parte da atualidade nacional da época. Sua poesia, Grava Comigo, reproduzia o mundo, principalmente os contextos da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, o Estado Novo, regime autoritário de cunho fascista. Carlos Drummond de Andrade nascido em Itabira, de Mato Dentro, Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902. Carlos Drummond de Andrade provém de uma decadente família de fazendeiros. Seus estudos com jesuítas do Colégio Anchieta de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, renderam a insólita expulsão por uma insubordinação mental. Novamente, em Belo Horizonte, começou sua carreira de escritor como colaborador de um jornal local que aglutinava os novos modernistas mineiros. Formou-se por insistência familiar. Ele era muito rebelde, gente, em farmácia no ano de 1925. Já no serviço público, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou no Ministério da Educação até o fim do Estado Novo. Trabalhou também no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde se aposentou em 1962. Contudo, manteve sempre suas atividades jornalísticas, como cronista no Correio da Manhã e, posteriormente, no Jornal do Brasil. Enfim, terceiros anos, Drummond é o poeta existencial por excelência. Reflete com absoluta precisão a angústia da alma humana frente às incertezas do destino, a solidão, o silêncio, o mistério do existir, o tempo, a trajetória do homem e a busca de uma redenção para o indivíduo.
Suas obras ganharam versões em inúmeras línguas, publicadas em um sem número de países. Olha aí o destaque. O que atesta a grandiosidade de Drummond, fazendo o poeta mais influente, grava isso aí, fazendo o poeta mais influente da literatura brasileira durante longo tempo. Além de tudo, atuou como tradutor, vertente para o português, obras de Balzac, Marcelo Proust, Garcia Lorca, François Mauriac e Molière. Esse é o nosso autor em destaque, né? E aí, lá no Meet, outra própria aula presencial, nós vamos ver um pouquinho mais desse autor em destaque, bem como as atividades colocadas no livro de vocês. Se você quiser acompanhar, o livro de vocês começa esse conteúdo na página 155, tá bom? Aí nós temos aí a colocação pronominal. A colocação pronominal, pessoal, ela entrou em desuso, né? Ela não tem aquela fluência. Mas, professora, então, por que trabalhá-la se ela entrou em desuso, alguma parte dela, né? No caso, eu falo a mesóclise, né? Porque você vai precisar para o Enem, porque a colocação pronominal, ela evita a repetição desnecessária de palavras e você vai usar lá na redação. Então, nós temos a próclise, a mesóclise e a ênclise. Repete comigo. Próclise, mesóclise e ênclise. Próclise, mesóclise e ênclise, que é a colocação pronominal. A parte da gramática que cuida do emprego correto dos pronomes oblíquos átonos nas frases. Normalmente, terceiros anos, a colocação pronominal não é empregada de forma correta na linguagem verbal, mas algumas normas devem ser obedecidas desde agora, desde já. Principalmente, olha aí, principalmente na linguagem escrita. Na colocação pronominal, os pronomes oblíquos átonos podem ocupar 3 posições. Antes do verbo, o nosso objeto de estudo é o verbo, nosso material de referência, nosso objeto de referência é o verbo. Antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Próclise, na colocação pronominal. Próclise, o pronome aparece antes, aí você vê o pró, como se fosse pré, antes. Mesóclise, na colocação pronominal, no meio, já diz, a mesóclise, meio. E ênclase, o pronome aparece depois do verbo. Vamos agora um a um. A colocação pronominal próclise é empregada quando tiver palavras ou expressões negativas, conjunções subordinativas, advérbios, pronomes relativos, demonstrativos ou indefinidos, frases interrogativas, exclamativas ou optativas, verbos no gerúndio antecedidos de preposição em ou formas verbais proparoxítonas. Ai, professora, confundiu tudo. Confundiu não, vem aqui comigo. Quais são essas palavras ou expressões negativas? Não, nunca, jamais, nada, ninguém, nem ou de modo algum. Exemplos? Pois não. Olha aí. Nada me perturba. Não quero aqui. Nunca o vi assim. E a mesóclise, né, que acontece quando o verbo está sendo flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito mais, sem palavra atrativa. Assim que oportuno, contar-lhe-ei detalhes da cerimônia. A inovação do setor ajudar-nos-ia significativamente. É esse aqui que a gente não usa, né, atualmente. E a ênclise, que é usada após o verbo. Quando o verbo começa uma oração. Diga-me o que pensa sobre o resultado. Vou-me embora agora mesmo. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Acordei e surpreendi-me com o café da manhã. Essa é quando o verbo começa com a oração. Quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, quero convidar-te para o meu aniversário. Não era minha intenção machucar-te. Gostaria de pentear-te à minha maneira. O seu maior sonho é casar-se. E a colocação pronominal nas locuções verbais, e aqui que é esse destaque maior para a redação no Enem. A colocação pronominal em locuções verbais pode ser diferente se o verbo principal estiver no particípio ou no gerúndio infinitivo. Verbo principal no gerúndio ou no infinitivo. Se não existe palavra atrativa que exija próclise, o pronome oblíquo pode ser empregado depois do verbo principal ou após o verbo auxiliar. Quero ver-te hoje, quero-te ver hoje. Se não tiver palavra atrativa que exija próclise, o pronome oblíquo pode ser empregado antes da locução verbal ou depois da locução verbal. Não te quero ver hoje. Não quero ver-te hoje. Verbo principal no particípio. Se não tiver palavra atrativa que exija próclise, o pronome oblíquo deverá ser usado depois do verbo auxiliar. Nunca, nunca, após o verbo principal do particípio. Tá bom? Então, essa foi
a nossa aula de hoje, né, com esses elementos. Espero que vocês tenham gostado. A claridade não está muito boa, que eu estou com um problema aqui na luz. Mas é isso. A gente se encontra no Meet, a gente se encontra no presencial, bons estudos, coragem, é o que a vida exige.